Vamos para a palavra do Senhor, então, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, o capítulo 7. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Tá? Então, abre aí a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, para a gente trabalhar um pouquinho aqui a palavra. Sempre agradecido a Deus aí pela vida de todos vocês, e estejam certos de uma coisa, faz toda a diferença quando a gente busca o Senhor, faz toda a diferença quando a gente aplica a nossa vida, disciplina a nossa vida para estarmos em busca, né? Estarmos em busca da palavra, estarmos em busca de crescimento, amém? E é um pouco do que nós vamos ver hoje também, tá? Nós vamos ver aqui uma aliança de Deus, né? A aliança de Deus com Salomão, que também é uma aliança que Deus faz com o seu povo, porque aqui quando a gente vê Deus fazendo essa aliança com Salomão, ele também está dizendo: a minha aliança não é com você, só com você, e sim a minha aliança é com todo o meu povo, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem a outros deuses e os adorarem, então eu os arrancarei da minha terra e eu lhes arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por esse templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Amém. Bom, nós já lemos o texto aqui, eu tenho certeza, eu compartilhei esse texto, aliás, no meu status hoje do WhatsApp e também no grupo da nossa igreja, no grupo do WhatsApp da nossa igreja, eu compartilhei. E lógico que eu frisei uma parte ali que eu acredito que chama a atenção de muita gente, né? E eu vou ler aqui novamente esse trecho, porque eu acho que quando você lê isso daqui ou você ouve isso daqui, deve dar
no mínimo aí um sustinho, né? O verso 12, que diz assim: De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, né? A peste, em algumas outras versões vai falar sobre uma doença que consuma todo o povo, né? Então eu fico me perguntando aqui, o que você pensa quando você lê ou quando você ouve esse texto, né? Eu percebi que várias pessoas responderam até a esse texto hoje, né? O que você pensa quando você lê ou quando você ouve esse texto aqui, falando a respeito de Deus ordenando que não chova, ou enviando pragas de gafanhotos, ou ainda uma peste, uma doença que consuma o povo, né? Alguma semelhança, algo assim que vem à sua mente a respeito desse texto? Alguém aí, se alguém quiser se manifestar, se quiser comentar, pode comentar enquanto eu tomo um gole de água aqui. Bom, se vocês quiserem comentar, pode comentar, tá? Mas eu vou dando sequência aqui. Bom, não chover, né? E a gente tá numa seca, né, gente? Praga de gafanhotos. E aí não para de falar daquela nuvem de gafanhoto que tá na Argentina e tá chegando perto do Brasil, né? E peste, não preciso nem falar, né? O corona tá aí, né? Então, semelhanças, não é mesmo? Algumas semelhanças, tipo tudo o que Deus falou para Salomão, né? Então, o pastor, você está querendo dizer que tudo isso que está acontecendo foi Deus que mandou? Bom, vamos analisar aqui algumas coisas, tá bem? Eu não estou falando sobre esses acontecimentos, tá? Eu vou falar sobre aliança, tá bem? Como eu digo, desde o início da pandemia, nós cristãos, nós não somos agentes do caos, ok? Nós não falamos, por princípio, nós não falamos de desastres, nós não pregamos enfim, nós não pregamos o caos, nós não somos agentes do caos. Então nós não estamos aqui para colocar medo nas pessoas, até porque medo não salva ninguém, tá bem? Mas eu conheço pessoas que começaram a vir para a igreja porque estão com medo. Elas podem até ir para a igreja, elas podem até ir atrás de Jesus porque estão com medo, mas elas não permanecem com Cristo, tá? Por que eu digo que não permanecem? Porque se elas foram simplesmente porque estão com medo, quando o medo passar, elas se afastam, tá bem? Ou nós vamos até Deus por causa de Deus, tá bem? E aí a gente firma uma aliança com Deus, ou não passa de um momento, tá? E você vai reparar, você vai perceber que nesse texto Deus, ele está falando disso, ele vai falar disso. Se você reparar o contexto, nós vamos trabalhar o contexto aqui. Se você reparar o contexto, Deus também está falando disso, de que ele não quer uma adoração momentânea. O que ele quer é uma aliança. O que ele quer é uma aliança, tá? Então, o texto começa, o versículo 11 começa dando ênfase ao fato de que Salomão havia terminado de concluído a construção do palácio real e do templo, ok? A gente vai ver falando sobre isso nos capítulos anteriores. Para vocês terem uma ideia, vai falar da construção do templo lá no capítulo 3, e aqui a gente já está no 7, né? Então,
vem falando, né, sobre a construção. Então Salomão foi lá e construiu o templo, construiu o palácio. Se você der uma lida depois em como foi a construção do templo, como foi a construção do palácio, você vai ver que foi algo que deu muito trabalho, foi algo que foi feito com extrema dedicação, tá? Um empenho tremendo e de uma assim, de uma riqueza de detalhes e também assim de uma exigência de que fosse tudo feito perfeito, da melhor forma possível. Então assim, a Bíblia ela relata detalhes incríveis, tanto do palácio quanto do templo, tá? Em que as exigências de Salomão de que fosse tudo feito perfeitamente e de que cada detalhe fosse cuidado, de que fosse usado sempre o melhor material, enfim, ele se empenhou, tá? Salomão como rei, né? Ele se empenhou, ele e todo Israel, obviamente, se empenharam para que esse projeto fosse muito bem sucedido, fosse perfeito. E a gente vê ali no 11 falando disso, ó. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Olha que bacana, né? Então, o projeto já era monstruoso. E o planejamento de Salomão era inimaginável, tá? Era surreal. E aqui no verso 11, a palavra diz que tudo o que Salomão planejou, ele conseguiu efetuar com sucesso, tá? Já é extremamente difícil a gente conseguir concluir um planejamento nosso, não é verdade? Já é super difícil a gente conseguir concluir um planejamento nosso. Agora está dizendo que esse planejamento de Salomão, que era um planejamento astronômico, ele foi todo concluído com sucesso. Tudo que ele planejou foi concluído com sucesso. Aí a gente faz uma seguinte pergunta. Nossa, Deus deve ter ficado tão feliz que ele falou assim, rapaz, eu vou abençoar esse projeto aí, vou abençoar esse projeto de vocês. E, cara, eu vi a dedicação de vocês e eu vou apoiar isso daí. Bom, a gente vai ver então que não é bem por aí, tá? Porque Deus, ele já começa assim, ó, versículo 12. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha só, Deus deixou ele fazer todo o planejamento, Deus deixou ele executar todo o planejamento, tá? Concluir a obra, para depois de tudo ele falar assim, olha só, Salomão, eu ouvi a tua oração, tá? Esse é o ponto chave, tá, gente? Não foi o planejamento, não foi a execução da obra, e sim a oração. Eu ouvi a sua oração. Presta atenção que ele não disse assim, eu vi o empenho de vocês na obra, eu vi todo o seu planejamento, eu vi todo o cuidado. Deus não falou nada disso. Ele disse assim, eu ouvi a sua oração, tá? Então, o foco está na intenção com relação àquilo que Salomão está fazendo para Deus e não para ele ou para o povo ou para que as pessoas pudessem ver, tá? Então Deus diz assim para Salomão, eu escolhi para mim esse lugar como casa de sacrifício, tá? Então já vem uma coisa aqui para nós, que é o quê? Depois de todo esse trabalho, Deus podia ter chegado para Salomão e falado assim, eu não escolho, eu não quero isso aí, eu não escolho isso daí. Então, todo o esforço, todo o planejamento podia cair por terra. Podia ter sido acabado ali, né? Mas Deus fala assim, não, eu escolho esse local como a minha casa de sacrifício. Por que isso? Talvez você esteja se perguntando, por que Deus fazer isso? Bom, já tem um princípio básico, tá? Já tem um princípio básico. É que é o seguinte, o templo era lindo? Era lindo. O palácio era lindo? Era lindo. Vamos se concentrar no templo, tá bom? Vamos se concentrar no templo. O templo era lindo? Era lindo. Era incrível, era incrível. Era majestoso, era majestoso. Era majestoso, era incrível, tá? Mas o que ele é sem Deus? O que esse templo é sem Deus?
Ele é nada. Ele não é nada. É só uma construção. Pode até ser uma construção bonita, mas é só uma construção. Então, a primeira coisa que Deus já está deixando claro, eu escolhi esse local para a minha casa de sacrifício, ele já está dizendo assim, ó, a coisa mais importante que vai ter no templo sou eu, porque eu sou Deus. Então já vamos deixar claro aqui, eu sou Deus. Então de nada adiantaria todo esse planejamento, de nada adiantaria toda essa execução de obra se eu não escolhesse o lugar para ser o meu local de adoração, para ser o meu local de sacrifício. Vira só uma construção. Vira só uma construção. Ele perde completamente o sentido. Percebe? Ele perde completamente o sentido. Ele só tem sentido se ele for usado para o seu principal objetivo. O seu principal objetivo é ser a casa de Deus, é ser a casa de adoração, né? Ou local de sacrifício, como Deus coloca aqui para ele, tá? E aí, quando ele faz essas inclinações, tá? Do verso 12 para o verso 13, que ele diz assim, ouvi a sua oração e escolhi para mim esse local para a casa do sacrifício. Se eu fechar, presta atenção, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, Deus está citando, ele está citando aqui coisas grandiosas, tá? Coisas que realmente chamam a atenção das pessoas, né? Coisas que seriam manifestações que realmente o povo fala, gente, a coisa é feia, tá? Falta de chuva, porque gera fome. A falta de chuva gera seca, que gera fome. É uma das maiores preocupações dos seres humanos em todos os tempos. Não só hoje, mas em todos os tempos, como também nesse tempo aqui. Então a falta de chuva era uma preocupação recorrente, é uma preocupação recorrente de toda a humanidade, tá? Então são 3 pontos, tá, gente? Super importantes. Deus aqui deu um resumão para Salomão de 3 coisas que afetam a humanidade a nível geral, a nível global. A primeira é falta de chuva. Por quê? Falta de chuva seca. Seca igual a fome. Fome igual a morte, tá? O segundo ponto, que é os gafanhotos, né? A praga de gafanhotos. Por quê? Na verdade, assim, não propriamente os gafanhotos, mas aqui os gafanhotos são um símbolo muito grande, né? A praga de gafanhotos ela já é um símbolo muito grande, porque ela vem desde lá de trás, né? Desde lá das pragas do Egito, já é um símbolo muito grande, tá? Primeira coisa, é uma praga, tá? Então, se refere à praga, qualquer tipo de praga. Então, quando ele fala assim, se eu mandar uma praga de gafanhotos, tá? Ele está se referindo a pragas, tá? Não só de gafanhotos, mas qualquer outra praga que pode ocorrer. Mas falando da praga de gafanhotos, a gente também fala de fome. Por quê? Qual que é o problema de uma praga de gafanhotos, né? O que o gafanhoto faz com o ser humano? Ele ataca o ser humano? Ele morde o ser humano? Não faz nada, tá? O gafanhoto em si, contra nós, ele não causa problema nenhum. Qual que é o problema? O problema é que ele ataca as plantações. E atacando as plantações, o que vem? Vem fome de novo, certo? Então, os gafanhotos, eles atacam as plantações, acabam com as plantações e vem a fome, tá? Então, novamente, é aquela preocupação geral, aquela preocupação global, é a fome, tá? E aí, olha só, a chuva que afeta na verdade, não só o plantio, não só o alimento, mas a água é vida, né? A água é vida. Então, a chuva, que ele se refere à vida, a praga, que se refere à falta de provisão, tá? Então, primeiro ponto, a chuva, que se refere à vida, porque a água é fonte de vida, tá? A segunda, que é os gafanhotos, que se refere a quê? A fonte de provisão, alimento e sustento de forma geral, né? Porque o alimento, ele não só servia para comer, mas também era mercadoria de troca. Então, vamos resumir assim, tá? O primeiro ponto, que é o ponto da chuva, a vida, fonte de vida, porque a água é fonte de vida. O segundo ponto, que é o gafanhoto, que é a provisão, tá? A falta, seria uma praga, geraria uma falta de provisão. Então,
é o outro ponto importante na vida de qualquer ser humano. E o terceiro ponto, que é a peste, que é quando fere, quando afeta diretamente o ser humano na sua saúde, tá? Então, se você pegar esses 3 pontos, são 3 pontos de preocupação global, tá? Que é o quê? A praga que afeta a provisão, tá? De todas as pessoas, provisão de alimento e provisão geral, né? Porque em grande parte do tempo aí não existia dinheiro, ou até existia o dinheiro, mas as mercadorias eram como era o dinheiro, né? Era a base de troca, tá? Então afetava a provisão de uma forma geral. E a peste, a doença, que é o que afeta o físico, afeta a pessoa, o corpo da pessoa diretamente, tá? Então, o que Deus está dizendo? Alguns entendem assim, que Deus está dando um aviso de que ele pode mandar coisas para destruir a humanidade, né? Mandar parar de chover, mandar pragas ou mandar coisas. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui com Salomão e, consequentemente, com o seu povo, e vamos entender, nós somos o povo de Deus, se Deus está falando com o seu povo naquele período, ele está falando com o seu povo hoje também. Estamos vivendo um período em que está acontecendo tudo isso que Deus falou para Salomão, tá? Então aqui não são, o que eu quero frisar para você é que aqui não são ameaças de Deus, tá? Deus não está ameaçando parar a chuva, mandar pragas de gafanhotos ou mandar peste de doença. Não é uma ameaça. Ele está dizendo assim: se essas coisas acontecerem, presta atenção, se essas coisas acontecerem, e o meu povo, versículo 14, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe? Muitas pessoas entendem que Deus está, de certa forma, ameaçando causar essas coisas. Na verdade, Deus está dizendo assim: essas coisas podem acontecer, né? Não que Deus envie, né? Mas existe a vontade permissiva de Deus, né? Ou seja, Deus permite que as coisas aconteçam porque Deus permite que as coisas aconteçam de forma natural, né? Até mesmo a forma como o ser humano afeta o planeta e o planeta responde, né, ao ser humano, a forma com que a gente joga lixo na rua e depois sofre com enchentes, né? Aí você vai dizer assim: Deus mandou essas enchentes para castigar o povo. Não, a enchente é uma causa natural da irresponsabilidade do ser humano, porque o ser humano não joga o lixo direito no lixo, joga o lixo pela rua, joga o lixo pelo meio-fio, aí o lixo ele entope os bueiros, né? Entope tudo, e aí quando chove o que acontece? Enchente, né? Então o que Deus está dizendo aqui? Existem causas que elas são naturais, elas acontecem naturalmente. Agora, se acontecerem, é o que ele está falando para Salomão, essa é a aliança de Deus com Salomão, que é a aliança de Deus com o seu povo, ou seja, conosco. Se essas coisas acontecerem e o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O que a gente vem orando desde o início da pandemia? O que a gente vem orando desde o início da pandemia? É orando pelo quê? Pela cura, por cura, não é? A gente não vem orando por cura dos doentes, e até por cura, a gente fala assim, precisamos orar pela cura do planeta, né? Precisamos orar pela cura do mundo, porque o mundo está doente, o planeta está doente, né? Nós precisamos orar pela cura do mundo. E olha o que o texto está falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Então não são ameaças de Deus, pelo contrário, Deus está dizendo assim: se essas coisas acontecerem, vocês já sabem o que fazer. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam se humilhar. Por que se humilhar? Dos direcionamentos que Deus está dando. Porque olha só, Deus vai dando os direcionamentos. Ele disse assim, ó:
o meu povo que se chama pelo meu nome. O que ele deve fazer? Deve se humilhar. Presta atenção, não foi um direcionamento que Deus deu. Deve se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Certo? Se humilhar. E eu disse assim, por que se humilhar? Por quê? Porque desviou do caminho de Deus. O povo, de uma forma geral, se desviou do caminho de Deus. Por isso que ele diz, o quarto ponto aqui que ele disse, e se converter dos seus maus caminhos. Então precisa se humilhar, tá? Ele precisa se humilhar, precisa orar e precisa buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, precisa mudar a sua vida, porque em algum momento ou algum povo se desviou, deixou de seguir a Deus como Deus determinou que deve ser seguido. O que quer dizer determinou que deve ser seguido? Ele disse para Salomão, Salomão, vocês devem andar nos meus caminhos, seguir os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus juízos, que é exatamente o que a gente vai continuar lendo aqui, ó. Versículo 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Ele está falando do templo, tá? O templo foi santificado, o templo foi consagrado, tá? Para quê? Para que o povo se humilhasse, orasse, buscasse e ali entendesse que está caminhando errado e se convertesse dos seus maus caminhos. É por isso que eu disse no começo aqui da nossa live, eu disse assim, é muito importante que você esteja aqui, é muito importante que você continue buscando, é muito importante que você continue ouvindo, porque nós precisamos ser guiados por Deus. E nós não vamos ser guiados por Deus se nós não estivermos em busca de ouvir a Deus, ouvir o que Deus tem para nos dizer. Né? Então, eu peço para você que você continue em busca, buscando, orando, né? Que você continue conosco para que nós possamos ser direcionados. Como eu disse no comecinho da mensagem, essa palavra é uma palavra de poder, porque assim como a palavra de Deus é uma palavra de poder, e eu estou me referindo a essa palavra especificamente, por quê? Porque Deus ministrou o meu coração, e eu entendo que Deus ministra o meu coração para que ele possa me usar para ministrar também o seu coração. Tá? Não estou dizendo que ele fez isso só hoje, né? Mas todas as vezes que Deus ministra a minha vida, fala comigo, é quando eu sou usado também para falar. Eu não falo daquilo que Deus não falou comigo primeiro. Primeiro Deus tem que me ministrar. Se eu não for ministrado naquilo, eu não consigo ministrar. Entende? Primeiro Deus precisa ministrar aquilo. Por isso que todas as vezes que eu ministro, eu entendo que eu estou falando a verdade de Deus. Porque eu entendo primeiro que Deus ministrou o meu coração, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, essa palavra é para minha vida, em primeiro lugar, é para minha vida, né? É para eu aprender a me humilhar, é para eu aprender a orar, é para eu aprender a buscar e é para eu ver aonde eu estou caminhando errado, para que eu me converta dos meus maus caminhos. E assim também eu possa ministrar para que não só eu, mas para que todo o povo de Deus, aqueles que ouvem, né, a voz de Deus através da minha vida, também possam fazer o mesmo. Tá? Aí, só repetindo o versículo 15, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Lembrando que Deus está falando do templo, tá? O templo que ele escolheu para ser a casa de sacrifício dele. Porque eu escolhi e santifiquei este templo, versículo 16. Porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Só lembrando que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e Deus te chamou e te santificou e disse: eu quero que o meu nome esteja sempre marcado no templo. Quem é o templo? Eu e você. Ou seja, o nome de Deus tem que estar marcado para sempre na minha vida e na tua vida. Porque é aí, no templo do Espírito Santo, no templo de Deus, que Deus vai buscar que Deus vai buscar essa adoração que ele tá dizendo no versículo 14, tá? É aí no templo, né? Aqui no templo, no templo, que Deus vai buscar a humilhação, a oração, a busca e a conversão dos maus caminhos. Versículo 17.
se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, gente, aqui a gente vê um Deus passando a aliança hereditária, tá? Aqui a gente vê Deus passando a aliança hereditária. Ele está dizendo assim para Salomão, Salomão, se você caminhar assim como seu pai Davi caminhou, você vai ser abençoado assim como eu abençoei seu pai. E eu vou cumprir a promessa em você que eu prometi para o seu pai. Quer ver? Eu vou ler para a gente poder firmar essa questão. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Ou seja, a aliança de Deus, ela é passada de geração em geração, tá? Mas tem um detalhe, tá? Existe um detalhe, tá? Porque vem a boa notícia que é assim, Deus fez promessa para os meus pais, né? Os meus pais, para quem não conhece, meu pai é o pastor Jonas, pastor da Igreja Metodista Setor Norte lá em Londrina, e minha mãe é a Idi, tá? Então Deus fez promessa para os meus pais, pro pastor Jonas, para a Idi, tá? E as promessas que Deus fez para os meus pais, é de que ele também abençoaria os seus filhos, ou seja, eu, a Suzana e a Gidiane, que são as minhas duas irmãs, ou seja, nós três somos os filhos dos meus pais. Tá? Então Deus fez promessas para os meus pais e também fez promessas para os filhos deles, que sou eu e as minhas duas irmãs. Agora, o que acontece? Eu posso relaxar? Assim, Deus fez promessa para os meus pais, então eu posso só aproveitar, porque eu vou receber as promessas. Espera aí que não é bem por aí, tá? Nós somos abençoados sim, através da vida dos nossos pais, porém não adianta a gente querer pegar carona na promessa deles, tá? Porque o que Deus fala? Versículo 19, porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará, por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal, tá? Este mal que ele está dizendo, ele está se referindo a essas coisas que ele está dizendo a partir do versículo 19, tá bom? Não as coisas que ele está dizendo lá atrás, do versículo 12 em diante, tá bem? Então, assim, coisas como falta de chuva, pragas de gafanhotos, pestes, elas são enviadas por Deus? Bom, longe de mim dizer que sim ou que não. Se Deus tivesse me confirmado, eu confirmava também, né? Mas o que acontece é que o que Deus está dizendo para Salomão é que essas coisas podem acontecer. E se acontecerem, ele diz o que o povo deve fazer. Que o povo deve se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aí eu pergunto para vocês, desde o início da pandemia, você tem visto o povo fazendo isso? Talvez essa é a pergunta que nós devemos nos fazer em primeiro lugar, tá? Eu de fato tenho feito isso? Ou será que quando começou a pandemia eu fiquei com medinho, corri atrás de Deus e agora eu dei uma relaxada, estou mais tranquilo? Eu não estou dizendo que a gente deve continuar com medo da pandemia, tá bem? Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus diz que Ele nos livra desses problemas desde que nós façamos aquilo que Ele nos mandou fazer. Tá? Então, a igreja de Cristo, tá? A igreja de Deus, que somos nós precisamos nos humilhar, orar, buscar e nos converter dos nossos maus caminhos. Eu não estou dizendo que você deve simplesmente começar a assistir os cultos, a começar a assistir as lives. Eu estou dizendo que você deve
acolher a palavra, você deve colher a palavra e praticá-la. Que você deve entender o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Porque quando ele diz assim, se converter dos seus maus caminhos, ele está falando de práticas. Práticas da nossa vida. Então, se humilhar em primeiro lugar e tirar o nosso orgulho e entender que Deus é Deus, que foi o que Deus falou para Salomão em primeiro lugar. Falou assim, isso aqui não é nada se eu não estiver aqui. Se eu não decidir que isso aqui é meu templo, é só uma construção. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender. Nós somos o templo do Espírito Santo, por quê? Porque nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, tem uma questão. Se eu não me santificar e se eu não me consagrar, porque Deus disse assim, esse é meu templo, porque eu santifiquei e eu consagrei. Se eu não for santificado, se eu não for consagrado, eu não sou o templo do Espírito Santo. Eu não sou. Ele tem que ser Deus. Eu só sou templo do Espírito Santo se Deus for o Deus da minha vida. Se Ele for Deus. E não um cara que eu corro atrás quando eu preciso de alguma coisa. Deus é Deus. Deus é Deus. Uma pessoa pode minimizar Deus e dizer que Deus é bonzinho. Outra pessoa, cada pessoa pode dizer o que quiser de Deus. Mas o fato é que Deus continua sendo Deus. E a verdade dele é a verdade dele. Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa diferente. Mas Deus disse para Salomão e Deus diz para nós. Eu sou Deus. E aquilo que eu decido é o que eu decido. Não adianta alguém querer mudar. Porque eu disse, eu determino e eu coloco. E foi o que ele fez para Salomão. Eu falei, Salomão, você pode ser rei. Você pode ser o rei de todo Israel. Você pode ter feito tudo isso daí. Pode ter feito tudo isso daí. Mas se eu não disser que essa casa é minha, não vai ser minha. E tem mais, Salomão. Eu estou dizendo que é, tá? Eu ouvi a tua oração, voltando lá para o início do texto. Eu ouvi a tua oração e estou dizendo que é, tá? Só que é o seguinte, se vocês se desviarem, eu acabo com tudo. Você está pensando que só porque eu disse que é, eu não volto atrás? Você está muito enganado. Ela é e vai continuar sendo enquanto vocês estiverem andando nos meus caminhos. Eu fiz uma promessa para o seu pai e eu vou cumprir na sua vida, desde que você não se desvie. Porque se você se desviar, eu acabo com tudo. Não estou falando isso para botar medo em ninguém, tá, gente? Eu só estou dizendo que Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é um Deus de promessa, Ele cumpre as promessas. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é um Deus de justiça, Ele cumpre a justiça. Ele cumpre a justiça. Vou repetir uma coisa para vocês, que agora tem muita gente assustada porque está aumentando muito os casos de coronavírus, principalmente aqui na nossa... Não, na verdade está aumentando em todo lugar, mas aqui na nossa cidade também está aumentando bastante. Pandemia. Lá no começo vocês vão lembrar, porque eu falei isso e eu coloquei também, publiquei também nas minhas redes sociais. Não tenha medo de morrer de coronavírus. Tenha medo de morrer sem Cristo. Se você morrer de coronavírus, se eu morrer de coronavírus, eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Eu vou para Deus. Eu vou para a eternidade. Agora, se eu morrer sem Cristo, aí você já sabe. Não tenha medo de morrer de coronavírus. Tenha medo de morrer sem Cristo. Eu não estou falando para você e mete a cara aí e vai fazer coisa. Não. Todos os cuidados que têm que ser tomados, têm que ser tomados. A gente tem que tomar todos os cuidados. Eu estou tomando todos os cuidados que precisam ser tomados, tá? Para não me contaminar, não contaminar minha família, porque eu preciso me proteger, preciso proteger minha família e também preciso proteger minha igreja. Por isso, todos os cuidados que têm que ser tomados, eu tomo. Todos os cuidados. Todos. Mas Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior que o coronavírus. Deus é maior que qualquer outra coisa. Então, em primeiro lugar, na minha vida está Deus. A minha fé não foi abalada por causa do coronavírus, não vai ser abalada por causa do coronavírus, não vai ser abalada por causa dessa nuvem de gafanhotos que está na Argentina, não vai ser abalada porque não chove, vocês estão entendendo? Porque Deus continua sendo Deus. Agora, eu preciso me humilhar, orar, buscar e procurar o que está errado na minha vida, mudar o que está errado na minha vida. Por quê? Porque eu quero que chova, porque eu quero que Deus acabe com essa nuvem de gafanhoto e porque eu quero que Deus cure.
o planeta do coronavírus. Eu quero. E é o que eu vou fazer. Amém? Amém. Eu sei que vocês colocaram os pedidos de oração aí, eu vi alguns pedidos de oração, não vou repetir porque eu não vou lembrar, tá? Mas nós vamos estar orando agora e eu quero orar para que a gente possa entender que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é Deus. E eu vou ser honesto para vocês. Eu não gosto quando diminuem Deus. Não gosto. Porque o meu Deus, o Deus que eu creio, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele só vai agir a nosso favor desde que nós estejamos dentro daquilo que ele estabeleceu. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Tá? Então, que nós possamos dar ao Senhor a sua devida honra, que nós possamos dar ao Senhor a sua devida honra, toda a honra seja dada ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fique contigo e que nós possamos nos humilhar, orar, buscar e nos converter dos nossos maus caminhos. Em nome de Jesus. Vamos orar.